Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, criando rotina para objetos se redimensionar conforme o tamanho do formulário. Evento Resize, o redimensionamento do formulário. E vamos trabalhar também com a função IFF, expressão True Part, False Part. Aula de número 71. Então observe, vou executar aqui o nosso formulário. E na aula passada a gente aprendeu a colocar o botão minimizar e maximizar no nosso formulário. Repare aqui na minha barra superior à direita. No entanto, observe que eu posso estar redimensionando também o nosso formulário. Isso vimos também no vídeo passado. No entanto, se eu vir aqui na minha aba CAD fornecedor, vamos pegá-la como exemplo. Observe que eu vou redimensionando e os meus objetos não são redimensionados, ou seja, eles não acompanham o tamanho do meu formulário. A gente não vai conseguir fazer isso aqui 100%, mas até determinado tamanho de formulário a gente vai conseguir fazer esse redimensionamento. Então como é que a gente faz isso? Observe, nesse momento o meu formulário, os meus objetos, eles não acompanham o tamanho do formulário, ou seja, o formulário fica meio que cortando eles. Observe aí. Então como é que a gente faz isso? Então vou descarregar aqui o formulário, vou pressionar aqui a tecla Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Se preferir, você pode simplesmente clicar aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Então aqui, para ter acesso ao Project Explorer, eu posso clicar em exibir Project Explorer. Ou posso estar pressionando a tecla Ctrl mais R, que é o que eu fiz aqui. Então o formulário que eu vou estar trabalhando é esse daqui, o FRM principal. Então tudo que a gente aprender a fazer nesse FRM principal, com relação ao botão minimizar, maximizar que fizemos no vídeo passado, ao redimensionamento, e nesse vídeo vamos estar aprendendo a redimensionar também os objetos. O que você aprender, você consegue adaptar ao FRM Edição e ao FRM Pesque Fornecedores. Então vamos lá. Duplo clique no FRM principal e vou dar um duplo clique no meu Userform. Então a primeira coisa que eu vou precisar aqui para trabalhar com o evento Resize, que é o redimensionamento, é que eu vou ter que ter os valores do tamanho e da largura do meu formulário. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Aqui dentro do evento Initialize, observe aí que eu estou dentro do evento Initialize do meu Userform. Eu vou estar utilizando duas variáveis para estar armazenando a largura e a altura do meu formulário. Então vamos lá. Antes de tudo, é preciso que você entenda o seguinte. Eu vou estar trabalhando com essa mesma variável que eu vou estar armazenando altura e largura dentro do evento Initialize, também dentro do evento Resize, ou seja, dentro de um outro evento deste mesmo formulário. Então, para que eu possa trabalhar com a mesma variável, eu tenho que declarar essa variável fora desse procedimento, fora desse private. Lembre-se que o que eu declaro dentro do private, ele é privado à rotina que está declarada. Então, vamos lá no topo do meu formulário, observe aí, lá no topo. Observe que eu tenho algumas variáveis aqui que eu posso estar manipulando dentro de qualquer private, deste mesmo módulo, desse próprio formulário. Então, vamos lá. Vou declarar aqui uma variável chamada L, que vai representar a minha largura do formulário. E vou dizer que ela vai ser do tipo single. Isso mesmo, já eu explico por quê. Vírgula. E observe que eu vou colocar uma vírgula porque eu vou querer declarar uma outra variável na mesma linha de comando. Então, ao fazer isso, eu não preciso colocar novamente o DIN. Então, simplesmente eu coloco o nome da minha variável. A próxima variável, vou chamá-la de A, que vai representar a altura do meu formulário. E vou dizer que ela também vai ser do tipo single. Então vamos lá. Uma variável do tipo single, que ainda não trabalhamos com ela nesse projeto, para que ela vai servir? Bom, as variáveis do tipo single, ela é do tipo vírgula flutuante. Então, para que você entenda de uma forma mais prática, eu vou trabalhar aqui com números quebrados, perfeito? No entanto, quando eu trabalho com números quebrados, normalmente a gente utiliza do tipo long. Porém, do tipo long, ele trabalha com ponto. Ou seja, os números vêm quebrados e é acrescentado um pontozinho nesses números. Já a variável do tipo single, ela vai trabalhar com esses números quebrados utilizando uma vírgula para fazer a separação dos mesmos. Então, por isso que eu estou trabalhando do tipo single, perfeito? Então, vamos lá. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Coisa que eu acho muito interessante é que você teste, perfeito? Antes de eu executar esse vídeo, eu fiz um teste porque eu não consigo trabalhar do tipo long, já que também são números quebrados. Ocasiona um estouro, ou seja, a minha variável não consegue suportar os valores, perfeito? Então vamos lá. Entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo?
eu vou localizar aqui dentro dessa janelinha aqui auxiliar o meu userform, ó. Aqui, ó, userform, e estou dentro do evento initialize. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Observe, ó. Vou pegar uma variável que eu chamei lá de A e vou repassar um valor para ela. Bom, vou utilizar o meu me. Quando eu coloco o meu me, ele faz referência. Observe aí, quando eu não vou colocar o nome do objeto, eu vou colocar só o me, ponto. Se eu fizer só isso e colocar o nome da propriedade, ó, vou colocar aqui, o A representa a altura. Então, vou colocar aqui o rate. Então, estou capturando a altura deste formulário, perfeito? Como eu não coloquei o objeto após o me, o VBA vai interpretar que eu estou me orientando ao próprio formulário. E a minha largura? Simplesmente eu coloco a minha variável L, que eu declarei lá do tipo single, e também vou colocar meu me.width, ou seja, a minha largura. Então, feito isso, eu já consigo capturar a largura. Aqui, observe, ó. Aqui eu já consigo capturar a largura e aqui a altura do meu formulário. Então, esses dois parâmetros eu vou precisar para fazer uma divisão, perfeito? Então, entendido, ó. O que eu fiz? Até o momento, eu declarei duas variáveis lá no topo do meu formulário, observe aqui, ó, do tipo single, e vim no meu formulário, no meu userform, e dentro do meu form, dentro do evento initialize do meu userform, deixa eu selecionar aqui o mesmo. Observe que não selecionou aqui, deixa eu tentar novamente. Então, ao selecionar aqui o meu userform, está aqui, ó. Observe que eu declarei, as duas variáveis que eu declarei do tipo 5, já passei valores para as mesmas. O que eu faço agora? Agora, eu vou vir aqui na janelinha, vou mudar a rotina. E está aqui a rotina que eu vou estar trabalhando, ó, resize, ó, que é essa rotina aqui, ó. Perfeito? Então, com essa rotina aqui, eu vou estar trabalhando com o redimensionamento do meu formulário. Então, observe, ó, vou selecionar ela. Está aqui, ó, o resize eu já utilizei em outros vídeos anteriores para trabalhar com a largura do meu multipédio e também está trabalhando com as minhas labels. Então, observe, ó, aqui eu vou declarar também mais duas variáveis. Vou chamar uma de dv L, que vai representar o que? A divisão da minha largura, perfeito? E ela vai ser também do tipo iSingle. E na mesma linha, observe que eu vou colocar apenas uma vírgula e vou chamar uma outra variável de dvA, ou seja, a divisão da minha altura. E também vai ser do tipo single. Então, claro, agora eu vou estar dando valores a essas variáveis. Então, observe, aqui abaixo, ó, eu vou fazer o quê? Observe. Primeira coisa, eu quero que você entenda que eu não vou conseguir pegar os objetos e deixar eles exatamente do mesmo tamanho do formulário, se reposicionando de acordo com o tamanho do formulário. O que eu estou querendo dizer? Até um certo tamanho, os objetos vão se redimensionando. Até um certo tamanho, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer uma verificação. Até certo tamanho, eu consigo redimensionar. Até um outro certo tamanho, eu não vou conseguir. Então, eu vou verificar se chegou até o limite que eu possa fazer esse redimensionamento. Se não chegou, ele vai se redimensionando. Feito? Então, vamos lá. Vou colocar uma estrutura if. E vou colocar o que aqui, ó? Meu me. Ponto. Lembre-se que quando eu coloco me ponto e não coloco o nome do objeto, só coloco a propriedade, eu estou me orientando ao próprio formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó, width, ou seja, se a minha largura for menor que 300, ou que o meu me.rate, ou seja, a minha altura, for menor que 200, ou que, vou chamar uma variável aqui que eu ainda vou criar, ó. Vou chamá-la de finalizar. Na verdade, vou chamá-la de final. E a minha variável final tem, ou seja, como eu não coloquei valor para ela, essa variável final, eu vou, após fazer essa linha de comando, eu vou estar declarando e ela vai ser do tipo boolean, ou seja, ela vai receber valores true ou false. Como eu não informei aqui para ela, se eu não estiver enganado, por padrão ela vai ficar com o valor true, ou seja, o valor verdadeiro. Tem exit sub. O que é que eu estou dizendo aqui para os meus valores? Ó. Observe que tem 3 critérios. Se atender esses 3 critérios, eu não vou fazer nada, porque eu tenho um exit sub aqui que vai ignorar tudo que estiver abaixo. Perfeito? Então, se o meu formulário chegar até o limite de 300 por 200 e a minha variável final for igual a true, então
não faça nada, perfeito? Então, como eu havia dito, eu vou pegar aqui essa variável final, vou lá no topo do meu formulário, observe aí, vou lá no topo e vou colocar aqui din final e vou dizer que ela é do tipo boolean, ou seja, do tipo que recebe valores verdadeiros ou falsos, perfeito? E onde é que eu vou utilizar essa variável final? Vou selecionar aqui a mesma e vou, observe, ó, vou selecionar aqui o meu objeto, o userForm, e vou trabalhar dentro do seu evento terminate, ou seja, quando ele terminar, a minha variável final vai receber o valor de true, ó. Então, vou selecionar aqui, ó, terminate, ou seja, ao terminar a execução do meu formulário, ó. Então, observe que eu estou dentro do terminate, colei aqui a minha variável e vou dizer que ela é igual a true, ó. Perfeito? Então, voltando lá ao evento resize, para que eu possa estar redimensionando o meu formulário, o que, é que eu vou estar fazendo? Ó? Então, se não atender esse critério, se eu não cheguei até o limite de 200 por 300, então eu vou conseguir redimensionar o meu formulário, eu vou conseguir redimensionar os meus objetos de acordo com o tamanho do meu formulário. Então vamos lá, o que, é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou pegar a minha variável dv, a nossa variável dvl, ou seja, a divisão da minha largura, e ela vai ser igual a quê? Vai ser igual ao meu mi.width, ou seja, a minha largura do meu formulário, dividido, vou estar dividindo, por quê? Pela minha largura, que é por ela própria, ó. Eu estou dividindo a própria largura do meu formulário pela minha largura, pela minha variável L, que também está capturando a própria largura do formulário. Ou seja, estou dividindo a largura do formulário pelo próprio formulário. Perfeito? A nossa variável dv, a, que é a divisão da minha altura, é a mesma raciocínio. Mi.rate, ou seja, a minha altura do meu formulário, também vou estar dividindo pela minha própria altura do formulário. Feito isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, agora eu vou aplicar uma propriedade chamada zoom ao meu formulário. Então vamos lá, mi.zoom, e vou passar um valor para esse zoom. Vou colocar um if, na realidade não vou colocar um if, vou colocar if, com 2 i, e abro o meu parênteses. E observe que ele me pede o quê? Ó? Uma expressão, observe, ó, expressão true, parte e false part, perfeito? Ou seja, ele pede 3 argumentos aqui para que ele possa estar trabalhando. Então, eu sugiro a você que utilize esse if, se eu selecionar o mesmo. Ó. Vamos ver o que quer dizer no VBA. Se eu selecionar ele, clicar em definição, observe que é um próprio método da própria linguagem. Ó. Observe aqui que não é uma variável, ele mesmo foi reconhecido. Basta selecionar ele, clicar em definição, está aqui ele. Ó. Se eu descer um pouco, observe aqui abaixo, ó, que tem uma explicaçãozinha breve sobre ele. Ó. Função e if, expressão true, part, false part. Ó, membro de VBA interação. Então, sugiro que você coloque este comando aí no Google e bote aí para que serve o if e if. E veja alguns exemplos mais práticos, perfeito? Então, eu vou estar manipulando esse carinha aqui. Então, para que eu volte para a nossa janela, basta eu clicar aqui nesse X. Ó. Então, vamos lá colocar esses argumentos para ele. Vou pegar o meu dvl, que é a minha divisão da minha largura, e vou verificar se ela é menor do que o meu dva, que é a minha divisão pela altura, vírgula. O meu próximo argumento, ou seja, eu estou fazendo aqui uma comparação, perfeito? Então, estou comparando se a minha largura ela é menor do que a minha altura. E aí, o que eu faço? Ó? Ele me pede o valor aqui verdadeiro e o valor falso. Então, vou colocar aqui o meu dvl para o meu valor true e o meu dva, que é a minha divisão da altura, para o meu valor false. Fecho o meu parênteses. Só isso aqui já é o suficiente? Bom, ainda não. Ao fazer isso daqui, o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou colocar um número aqui, vou estar multiplicando, perfeito? Vou estar multiplicando aqui por 100. Por que é por 100? Bom, vamos primeiramente fazer por 100 e depois a gente coloca um outro número e você vai entender o porquê, perfeito? Então vamos lá. Aparentemente está terminado o nosso código. Ó. Então eu vou dar aqui o Ctrl B, só para salvar o nosso projeto. E vamos fazer um teste. Eu poderia pressionar aqui o F5 para executar por aqui mesmo, mas no caso eu vou chamar aqui pelo nosso próprio botão.
formulário. Então observe aqui, está aqui o nosso formulário por enquanto. Observe aí. E agora vamos tentar redimensionar o mesmo. Observe aí, ó. Vou redimensionando. Observe que os meus objetos vão acompanhando, ó. Repare, ó. Perfeito? Então, observe aí que os meus objetos vão acompanhando, ó. Aqui no caso, você repare que eu tenho um controle multipage, ó. Essa sim. Observe aí, ó. Então, como eu havia dito, 100% a gente não vai conseguir fazer isso daqui, ó. Mas até um certo limite, observe aí que a gente vai conseguindo fazer com que ele não venha cortar os nossos objetos, ó. Como eu estou trabalhando com o controle multipage aqui, infelizmente ele não está acompanhando, ó. Mas se você observar, os demais objetos estão conseguindo fazer o que gostaríamos, ó. Repare, ó. Vou forçar aqui um pouco mais até ver o limite dele, ó. Observe aí, aqui já chegou dentro do valor, que eu já não consigo mais redimensionar. Observe. Então está terminado aí o nosso código, ó. Vamos colocar aqui um valor maior do que 100 para ver o que acontece, ó. Vou clicar aqui no meu X para fechar o nosso formulário. Então suponhamos que eu nem fiz essa divisão. Vamos ver o que acontece, ó. Vou recortar isso daqui. E vamos testar novamente. Vou chamar por aqui mesmo. Não foi possível definir a propriedade zoom. Valor de propriedade inválido, ó. Observe aí, ó. Digite um valor entre 10 e 400. Ou seja, o valor lá que ele obteve foi, já que eu não fiz uma multiplicação, então o valor que chegou, ele já ultrapassou esse valor aí, ó, de 10 a 400. Então tá aí já um dos motivos por que eu tenho que fazer uma multiplicação, ó. Então, vamos colocar um outro valor. Ao invés de eu colocar 100, vamos botar aqui, por exemplo, por 50. Vamos ver o que acontece, ó. Vou executar. Ele executou e observe que já acontece, ó. Aqui, aparentemente, você já percebe por que eu não posso utilizar o 50, ó. Observe aí como ficou já redimensionado no meu formulário, ó. Repare, ó. Já ficou muito pequeno, ó. Então, se eu colocasse lá um valor maior do que 100, vamos ver o que acontece, ó. Já vimos que um valor menor não vai ficar muito interessante, ó. Vamos colocar um valor aqui maior, por 200. Vamos ver se ele vai aceitar. Observe o tamanho que já ficou o nosso formulário, ó. Então, se eu vim aqui em caixa de fornecedor, observe que o tamanho agora já meio que ficou extrapolado, ó. Então, deixa eu fechar aqui. Observe que o meu botão fechar, inclusive, sumiu, ó. Não consigo nem utilizar o botão fechar. No caso, eu vou tentar forçar por aqui pela própria janela do VPE. Deixa eu colocar aqui novamente um valor menor. Ele está permitindo que eu consiga editar aqui o meu próprio formulário, o meu próprio projeto, mesmo com o formulário aberto. Então, deixa eu executar aqui novamente. Deixa eu ver se ele vai permitir que eu execute ou vou ter que parar o código. Aparentemente, deixa eu verificar aqui. Vou parar o código, clicando nesse redefinir. E vou executar, chamar o meu formulário novamente, ó. Então, observe que agora, obviamente, ficou um pouco menor. O botão fechar aqui ainda não aparece para mim. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Então, vou tentar um valor menor. Vou botar aqui, por exemplo, 110. Então, vou aqui na minha caixa de fornecedor. O botão fechar lá ainda não aparece para mim. Mas observe que, vamos reposicionando aqui os nossos objetos. Repare, ó, que ele vai reposicionando. Observe aí. Deixa eu fechar aqui o formulário e vamos fazer o seguinte, ó. Só por curiosidade mesmo. Deixa eu deixar aqui com o valor de 100. Vamos voltar aqui ao meu objeto. Como eu estou com a minha multipage ela vai capturar a largura, perfeito? Lá do meu formulário. Então, como eu estou redimensionando, deixa eu fazer só o seguinte. Vou comentar isso daqui, ó. Só para que eu veja como é que vai se comportar a minha multipage ao ficar redimensionando o formulário, ó. Perfeito? Então, deixa eu fazer isso daqui. Também vou comentar esse cara aqui também, porque esse comando que eu estou comentando, lembre-se que é porque ele está capturando o valor da largura e altura do meu formulário, está repassando aos meus objetos. Perfeito? Então, como eu coloquei este outro comando aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar agora, ó, sem precisar redimensionar por si só. Então, esse aqui é o tamanho original da minha multipage. Observe aqui, ó, que há uma diferença de uma cor para a outra. Fica até uma linha aqui. Observe aqui, ó.
Então, essa linha aqui é o final da minha multipage, ó. Então, ela não está mais redimensionando conforme o tamanho do meu próprio formulário. Perfeito? Então, esse cara aqui é o meu formulário, aqui é a minha page, e aqui possivelmente o meu multipage, ó. Então, vamos ver como é que vai se comportar agora, ó. Então, vamos lá, vou diminuir novamente. Observe aí como é que ele vai se comportar agora. Observe que agora não está atropelando mais, ó, o meu formulário, o meu controle multipage. Repare, ó. Então, como eu havia dito, o interessante é que vocês peguem códigos e vá testando para ver se o que lhe atende, ó. Repare, ó. Então agora ficou bem mais interessante, ó. Repare aí. Então, claro, eu posso estar mexendo aqui, observe aí, ó. E praticamente sumiu o nosso formulário, ó. Então deixa eu maximizar e voltou ao tamanho, ó. Perfeito? Então era isso, ó. Trabalhamos aí com a função IIF, trabalhamos aí com resize, o redimensionamento do nosso formulário. E trabalhamos com a variável do tipo single, coisa que não tínhamos trabalhado ainda nesse projeto. Então aprendemos como fazer um redimensionamento do nosso formulário. Eu espero que você tenha gostado e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!